E segundo essa mesma lista, Noruega, Suécia, Islândia, Dinamarca e Nova Zelândia são os países mais democráticos do mundo. E o Brasil, por sua vez, aparece apenas em 44º lugar. Existem várias vertentes da democracia, mas de todas, as que mais se destacam são duas: a direta e a representativa. Na democracia direta, como presume-se, é onde há o envolvimento de todos os cidadãos elegíveis, e eles têm a participação direta e efetiva nas decisões do governo, que era o caso em Atenas, por exemplo. Já na democracia representativa, a população elegia um representante político para a tomada de decisões, e é o estilo de governo democrático preferível por todos os países da atualidade, inclusive pelo Brasil. Para falarmos de democracia no Brasil, é preciso entender os processos que culminaram na formação da mesma. Para ser o país que conhecemos hoje, ele passou por vários regimes políticos, de colônia à monarquia, passando por uma república oligárquica, depois uma breve ditadura e então a democracia atual. Durante o tempo das colônias aqui no Brasil, os direitos políticos eram reservados a uma pequena quantidade de pessoas, os proprietários de terra, e eram eles os responsáveis a decidirem a quem cabiam os cargos mais importantes, além de quais leis entrariam em vigor. Mas então, com a chegada do século XVIII, começaram as revoltas coloniais, baseadas nos ideais iluministas, revoltas como a Inconfidência Mineira, por exemplo. No mesmo período, houve a independência, que era de interesse da elite realizar o fim do pacto colonial. A escravidão foi mantida e foi instalado o voto censitário, um voto exclusivo da elite. Durante a Primeira República, o sistema eleitoral era muito falho e corrupto. Nesse período, as cidades cresciam, fazendo com que o eleitorado também aumentasse. E em 1930, Getúlio Vargas, através de uma revolução, assumiu o poder, e a corrupção e a exclusão política eram enormes. Em 1945, Vargas deixou o posto e começaram as eleições, e entre 45 e 64, as instituições democráticas foram se constituindo, porém a desigualdade social crescia exponencialmente. E então, em 1964, ocorreu o golpe militar, que aniquilou quase por completo a liberdade democrática antes estabelecida. Devido à ameaça comunista que os militares afirmavam a existir, apenas 20 anos depois deixaram o poder e deram início às eleições diretas. Muitos partidos se firmaram e houve então o retorno da democracia. Em dezembro de 1989, foram realizadas as primeiras eleições diretas. Fernando Collor de Mello, aparentando ser uma aposta certa, com boa aparência e seu discurso cheio de carisma e o apoio financeiro do empresariado brasileiro, acabou ganhando as eleições. Porém, Collor não chegou a ser exatamente tudo aquilo que aparentava. Seu governo foi marcado por corrupção e esquemas políticos que acabaram levando o povo às ruas, exigindo o impeachment do então presidente. Embora historicamente a democracia tenha surgido para garantir a liberdade pública diante do poder do Estado, os sistemas democráticos constituem uma série de deveres sociais que todos os cidadãos são obrigados a cumprir. Esses deveres incluem basicamente uma prestação pessoal de serviço, como serviço militar ou serviços civis que o substituam, em todas as circunstâncias ou em casos de emergência. É uma contribuição econômica que se traduz sobretudo na aceitação e no cumprimento da obrigação de pagar os impostos votados pelos representantes do povo no parlamento. Os deveres dos cidadãos baseiam-se na obrigação jurídica geral e relativa ao acatamento das leis e na obediência à autoridade. Em geral, o que devemos tomar cuidado é que as democracias estão sempre propensas a seguir maus líderes, que buscam em sua maioria a imagem popular e acabam então tomando decisões imprudentes, e isso pode ser dirigido tanto para a antiga democracia ateniense quanto para as estruturas atuais de governo.